Diz-nos assim a palavra de Deus: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Deus abençoe as expressões da sua palavra nessa noite. Meus amados irmãos, nós estamos hoje no nosso segundo domingo da série. Nós estamos na série de Páscoa, estamos no segundo domingo dessa série, e esse sermão de hoje, o sermão do segundo domingo, o segundo sermão dessa série, ele tem como título: Deus perdoa pecadores. Nós geralmente aqui, irmãos, trabalhamos com mensagens exegéticas, geralmente o sermão expositivo, mas nesta noite nós vamos trabalhar de forma temática, porque foi assim que combinamos, foi assim que conversamos entre os obreiros. Portanto, vocês vão ver que o ritmo do sermão é um pouquinho diferente, mas ele é um sermão baseado, obviamente, na palavra do Senhor, certo? E nós vamos tratar esse assunto, irmãos, a partir da vida de dois discípulos de Jesus. Nós vamos olhar este perdão de Deus a partir da vida de dois homens que, tanto na sua personalidade, na forma como agiram com Jesus, têm similaridades e têm diferenças. São eles, Judas e Pedro. Eu quero convidar você hoje a caminhar um pouquinho comigo, tendo um foco na vida desses dois homens, focando a vida desses dois homens. Judas, meus irmãos, chamado Judas Iscariotes. Por que Iscariotes? Aí tem N teorias, né? Alguns dizem que é porque o nome dele é a junção de duas coisas: Ish, Cariot, ou seja, Ish em hebraico é homem, né? Então, o homem de Queriote, ou o homem de Querite, certamente ele poderia ser alguém que morava nessa região. Outros entendem que essa alcunha Iscariotes vem de sicário, que Judas seria uma espécie de guerrilheiro, que tinha até por intenção, se possível, assassinar aqueles que estavam oprimindo a Israel na época do Império Romano. E há outros que ainda entendem que esse nome teria a ver com a forma como esses guerrilheiros lutavam, com a arma com que eles lutavam, que seria uma adaga. Então Judas e esse Iscariotes seria por isso. Simão também vai ter uma alcunha, Cefas, ou Kefas do hebraico, que vai ter essa alcunha dada inclusive pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que tem a ver com pedra, com rocha, com ser alguém muito firme, ser alguém que faz parte da base de algo. Pedro, então, ele é o outro personagem dessa noite. Quando nós olhamos para estes dois personagens, nós vemos, como eu disse, algumas similaridades e algumas diferenças gritantes entre eles. Ambos, meus irmãos, foram chamados por Jesus. Nem Pedro e nem Judas se ofereceram para serem discípulos de Jesus. Ambos foram chamados por Jesus, e Cristo os chamou para que os servisse. E nós vamos ver, inclusive, o texto que nós lemos, que ele deu autoridade a esses dois homens para fazer uma série de coisas: expelir demônios, expulsar demônios, curar enfermidades, proclamar o Evangelho. Enfim, ambos foram chamados e comissionados para algumas tarefas as quais o nosso Senhor os comissionou. Judas, ele era tesoureiro do grupo de Jesus, ou seja, Jesus precisava, para manter ele como mestre, uma espécie de mestre itinerante, que não, como ele mesmo disse, eu não tenho onde repousar a cabeça.
ele caminhava muito, ia para muitos lugares, e junto com ele os discípulos, eles precisavam se organizar financeiramente para que pudessem, quando tivessem alguma necessidade, ter ali uma reserva para comprar mantimentos, enfim, e outras necessidades mais. Judas era o responsável por esta parte, ele era o tesoureiro. Pedro, ele já se destaca de forma diferente, ele era uma espécie de líder e um dos mais íntimos dos discípulos de Jesus. Sempre quando nós olhamos Jesus falando sobre ir a um lugar aonde ele não quer levar a todos os discípulos, Pedro está junto. Ele, junto com Tiago e João, estão naqueles momentos mais gloriosos e em que nem todos os outros discípulos estão. Não é que Jesus teria predileção, não é isso. É que naquele grupo havia alguns que nesses momentos estavam junto com Jesus. Vou dar 2 exemplos. Transfiguração. Quando Jesus sobe ao monte e ele é transfigurado, seu rosto fica mais claro do que o próprio sol. Era tão claro que a Bíblia diz que nenhum lavandeiro da terra poderia lavar, deixar algo com o mesmo brilho. Nenhum lavandeiro da terra poderia lavar algo que ficasse com o mesmo brilho. Pedro era um dos que estava participando neste momento incrível da transfiguração. Outro momento, Pedro estava com Jesus sozinho, com mais 2 ou 3 mais íntimos, no Getsemane, aonde ele é chamado por Jesus para vigiar com Jesus, estar com Jesus naquele momento de agonia em que Jesus vai ser crucificado, em que Jesus vai dar a vida pela humanidade, e ele como homem está extremamente triste e agoniado, e ele vai convidar, um dos que ele vai convidar para estar bem próximo a ele é Pedro. Ambos ouviram ensinamentos de Jesus. Tudo aquilo que Jesus ensinou para Judas, ensinou para Pedro e vice-versa. Ambos viram-no realizando milagres. Pedro, inclusive, teve alguns milagres que ele tinha uma ligação com ele um pouco mais forte. Ele andou sobre o mar com Jesus, desafiou algo que a física não tem como explicar, por isso é algo sobrenatural. Ninguém consegue andar sobre águas, a não ser de forma miraculosa. E ele teve a sua sogra curada. Ela estava enferma e Jesus Cristo esteve com ele e entrou na casa da sua sogra e curou. Quando nós olhamos então para esses 2 homens, vimos que ambos presenciaram e participaram das mesmas coisas. Judas, meus irmãos, agora falando um pouquinho do caráter deles, parece um pouco mais introspectivo. Nós não vemos Judas falando muito. Judas não era assim tipo eu, que gosto de falar bastante. Ele era bem introspectivo, bem quieto, certo? Ele aparece nos relatos como alguém menos impulsivo do que Pedro. Já Pedro, meus irmãos, frequentemente ele toma a iniciativa de pronunciar algo. Só para que vocês tenham uma ideia, eu vou só lembrar de algumas coisas que Pedro fez, e que Judas em momento algum fez algo semelhante. Vamos lá. Judas, quando fala alguma coisa, ele só fala algo relacionado com dinheiro, né? Ele é um tesoureiro e ele é uma pessoa ambiciosa, uma pessoa maldosa, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mas não quero falar sobre isso agora, daqui a pouco nós vamos ver. Mas sempre tem a ver com dinheiro quando Judas fala. Pedro não. Pedro, quando conhece Jesus, num determinado momento ele está pescando, não pescou nada, Jesus chega perto dele e diz o seguinte: joga a rede para esse lado aqui. Ele joga, e aí acontece um milagre, que a rede enche de peixes. O que ele diz? Te afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. Ele é bem impulsivo. Ele é bem aquele tipo que a psicologia classificaria Pedro como sanguíneo. Mais ou menos por aí, tá? O que mais? Ele, quando vê Jesus andando por sobre as águas naquela terrível tempestade, ele vai dizer aquilo que eu acabei de citar: Senhor, eu quero andar contigo sobre as águas. Ele pede, ele é impulsivo. Jesus então diz a ele: vem, e ele sai cheio de confiança. Daqui a pouco já começa a afundar novamente. Uma certa feita, Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Ele diz: o que vocês pensam acerca da minha pessoa? Quem eu sou para vocês? E o que as pessoas dizem acerca de mim? Quem é que foi que falou primeiro? Tomou a iniciativa? Pedrão chegou lá: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, cheio do Espírito de Deus. Jesus vai dizer
isso aí foi pelo Espírito Santo que tu falou, não foi algo que tu conjecturou e chegou a essa conclusão. Mas tão logo após ele disse isso, Jesus diz: olha, importa que o Filho do Homem vá ser entregue na mão daqueles que vão o crucificar. E ele diz: não, Senhor, tem pena de ti mesmo, jamais tu deves morrer, isso nunca te acontecerá. E aí ele leva aquela repreensão: para trás de mim, Satanás, não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. O que mais? Quando ele está lá na transfiguração, ele diz: Senhor, esse lugar aqui está bom, né? Até hoje em dia tem irmãos que tem esse chavão: está bom esse lugar, esse lugar aqui está bom, Senhor, que lugar lindo, vamos fazer uma tenda aqui. E porque o que estava acontecendo na transfiguração? Todos os irmãos aqui acreditam que sabem, mas Jesus estava sendo transfigurado e estavam aparecendo para ele, conversando com ele, Moisés e Elias. E aí ele diz assim, fica extasiado, diz: olha, vamos fazer uma casinha aqui, uma tendinha, e vamos ficar aqui. Impulsivo de novo. Outras impulsividades. Ele pergunta para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Matemática, né? Ele queria saber até quando ele podia perdoar o irmão dele por dia. Ele vai dizer também, no meio de um discurso muito duro de Jesus, quando Jesus diz: aquele que não comer a minha carne, beber o meu sangue, não tem vida, não tem nada a ver comigo. Ele diz isso, as pessoas se escandalizam porque pensam que Jesus está falando de canibalismo, pensam literalmente nas palavras de Jesus, não pensam que aquelas palavras são espírito e vida, como o próprio Jesus falou. Pedro diz o quê? Jesus diz para os discípulos: e vocês também querem ir embora? Porque muitos, depois dessas palavras, se escandalizaram e foram embora. E Jesus não está muito preocupado com números. Ele diz: vocês também querem se retirar? E aí Pedro diz: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. No dia da ceia, logo após a ceia, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Nós já tratamos disso aqui, ainda há poucos dias atrás. Quando chega o momento de lavar os pés de Pedro, ele diz: não. Parece que o Pedro era meio gauchão, eu acho. Não, comigo não. Como eu brinco às vezes lá em casa, eu não aceito. Não, comigo não. Tu tem que me lavar todinho então, Jesus. Só os pés não. Por que ele estava dizendo isso? Era muito degradante, já falei isso aqui, né? Para alguém lavar os pés do outro, ainda mais Jesus sendo o Senhor, lavar os pés daqueles homens que estavam ali. E eram pezinhos que não estavam muito limpos não, porque eles caminhavam naquelas ruazinhas poeirentas lá da Galileia, né? Então ele tinha todas essas atitudes, né? Ele vai questionar Jesus numa parábola sobre alimentos puros, impuros, enfim. Pedro, ele tinha falas impulsivas e também atitudes. No dia que foram prender Jesus, o que ele fez? Pegou um espadão e atorou fora a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Fez um bifezinho da orelha. Jesus vai lá, cura a orelha, coloca a orelha do rapaz. Dizem que esse homem se converteu. Diz que toda vez que ele tocava na orelha dele, ele dizia: olha, é verdade mesmo que esse homem pode ter ressuscitado, porque eu não tinha mais orelha, agora eu tenho, né? Eu tinha, depois eu tinha, agora eu tenho. E ele tocava na orelha e sabia. Pedro arrancou fora a orelha dele. Pedro é impossível, meus irmãos. Ele vai fazer coisas que são complicadas. Agora, o sermão dessa noite tem por objetivo começar a elucidar o perdão de Jesus na vida desses homens. Por quê? Porque ainda que ambos tiveram muitas similaridades e ambos conviveram com Jesus e também muitas diferenças no seu caráter, na sua maneira de agir, ambos tiveram uma atitude que foi comum e que foi terrível: ambos traíram a Jesus. E não pensem que eles traíram sem serem avisados. Jesus vai chamar a eles, chamará os dois e vai falar alguma coisa a eles. Jesus fala por meio de sinais. Outro, Jesus fala diretamente. Pedro, depois Jesus fala, vamos elucidar. Para Judas ele fala por meio de sinais e depois fala diretamente. E para Pedro ele fala diretamente, na lata, que nós diríamos, né? Certa feita Jesus está conversando com Pedro e ele começa a falar sobre aqueles que vão traí-lo. E ele diz: olha, na verdade todos vocês vão embora. Vai ter um que vai me trair de forma específica, me entregando às autoridades, mas todos vocês vão me trair. E aí Pedro, impulsivo de novo: nunca vou te trair, Senhor. Eu nunca te trairei. Qualquer um aqui pode te trair, mas eu não. E ele foi avisado por Jesus que trairia ele. E Jesus ainda diz mais: Pedro,
Eu vi Satanás cirandando, ou seja, andando em volta, né, para te peneirar que nem trigo, para que a tua fé seja testada. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Judas, da mesma forma, foi avisado por Jesus. Primeiro Jesus disse: aquele que mete comigo a mão no prato, por isso na ocasião da ceia, este é o que me trairá. E Judas, ele faz essa atitude, toca junto num prato central que havia na Santa Ceia, que era um prato cheio de um molho com nozes, com damasco, era um prato especial da Santa Ceia. Ele coloca a mão dentro daquele prato junto com Jesus para molhar um pão, e Jesus deixa esse sinal a ele, e mesmo assim ele pergunta: sou eu? E Jesus responde: és tu. Está lá em Mateus: és tu quem vai me trair. Ambos, mesmo sendo avisados, recebem também a afirmação do amor de Deus, a afirmação de que Jesus os amava, e uma indicação ou um sinal de perdão. Aonde? Também nesses momentos. Primeiro, já disse, quando Jesus disse a Pedro: tu irás me trair, ele disse: eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus estava dizendo: Pedro, mesmo que tu venhas a pecar, e ele afirmou: tu irás me trair, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele afirma isso a Pedro, mas ele dá um indicativo: eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E na mesma hora em que Judas coloca a mão dentro do prato para molhar um pãozinho junto com Jesus, e que a Bíblia chama de bocado molhado, também há nesta cena, que é um indicativo de quem seria o traidor, um indicativo de perdão. Para que a gente entenda, na cultura judaica, comer um bocado molhado era algo muito importante. Primeiro, que o bocado molhado só era dado àquele que era a pessoa mais importante da festa. Jesus dá esse bocado a Judas, ele está dizendo: eu estou dando para ti esse bocado molhado. Segundo, era uma expressão de carinho. E terceiro, era uma expressão que significava o seguinte: não importa o que tu fazes, eu ainda te amo. Judas sabia que Jesus o amava. Judas sabia que o amor de Jesus era imenso, como é por nós. E ele está recebendo outro indicativo que Judas recebe. Quando Judas vem com uma turma para prender a Jesus, ele disse: olha, aquele que eu beijar será o que vocês devem prender. Jesus pergunta a ele: a que viestes, amigo? O termo amigo ali no grego é um termo afetuoso, não tão afetuoso assim, porque Jesus precisava deixar claro para Judas que o que ele estava fazendo era grave, mas ao mesmo tempo não o jogava fora totalmente. Então há um termo grego para amigo que não é filéu, que geralmente é o termo usado para amizade, mas é outro termo que trata justamente disso. Olha, tu estás fazendo algo que é próprio de alguém que é achegado a mim, mas que mesmo assim eu gosto. Alguém que não é tão meu amigo assim, mas que eu amo. Ou seja, eles tiveram indicativos do perdão de Deus, e ambos traíram Jesus Cristo. Ambos, meus irmãos, arrependeram-se. Tem gente que diz: não, Judas nunca se arrependeu. Arrependeu-se. Termo grego metamelomai, o mesmo termo usado quando o filho pródigo se arrepende e volta para a casa do pai. Se aquilo não foi arrependimento, eu não sei o que é. Eu sei que os termos gregos têm que ser olhados dentro do seu contexto, mas Judas se arrependeu sim do que fez. Quais são os indicativos do seu arrependimento? Judas, ele tenta devolver o dinheiro para aqueles que haviam pago para trair a Jesus, para entregar a Jesus. Ele confessa, ele diz: eu traí sangue inocente. E essa palavra grega mostra, ela tem a ver com um pesar que acontece depois do que foi feito. E de fato ele teve este tipo de pesar. Aliás, se nós estamos olhando do ponto de vista comportamental, Judas até fez coisas um pouco mais, que demonstraram um arrependimento muito mais do que o próprio Pedro num aspecto. O que ele faz? Ele vai, tenta devolver, ele tenta ajeitar a situação. Pedro não. Pedro nega Jesus, e o que demonstra que ele se arrependeu? Ele chora amargamente. O Pedro pedra agora vira Pedro pó, meus irmãos, e vai para algum lugar na noite escura chorando. Sabe o que mais me dói, irmãos? É que Jesus, quando Pedro está o negando, se não me engano é o Evangelho de Lucas que registra que Jesus olha para Pedro. Que olhar devia ter sido isso?
Que olhar devia ter sido esse, quando aquele que disse, nunca te trairei, agora olha o olhar do seu Salvador, do seu Mestre, do seu Senhor, com quem ele conviveu, a quem ele amou, a quem ele esteve junto, e fez essa jura, olhando para ele, no momento em que ele está traindo. Ambos traem Jesus. Ambos tinham também, irmãos, ambições quanto ao reino do Messias. Eles esperavam no Messias uma determinada característica. Eles, como os outros do judaísmo do século I, tinham uma expectativa de que o Messias estabeleceria um reino visível e institucional. Ou seja, quando Jesus falava, meu reino não é desse mundo, quando Jesus falava coisas que não tinham a ver com essa terra, eles começaram, tanto Judas quanto Pedro e os demais, a achar isso um pouco estranho. Como pessoas que estavam sendo oprimidas por Roma, eu já falei isso várias vezes aqui, eles estavam esperando um Messias que os libertasse desse jugo, um Messias político, um Messias que seria um grande libertador. Judas, ele era extremamente materialista, meus irmãos, e frequentemente o que acontecia com ele? Ele roubava a bolsa. Então a pergunta que fica aqui é, por que ambos traíram a Jesus? Que ambos tinham uma expectativa acerca de um Messias que foi se frustrando cada vez mais. Quando Jesus começou a falar da cruz, aí foi a frustração final. Só um pouquinho, nós não estamos esperando o Messias que vai estabelecer um reino, que vai acabar com Roma, e nós, os 12, vamos ser os seus braços direitos aqui dentro desse reino. E eles começam a ouvir Jesus falar de cruz, começam a ouvir Jesus dizer assim, aquele que te deu um tapa do lado, vira o outro lado, começam a ouvir Jesus dizer que aquele que perde é quem ganha, e eles começam a dizer uns para os outros, não, esse reino aqui esse Messias que nós estávamos esperando, está nos trazendo um reino diferente das nossas expectativas. E Judas, por ser materialista, por frequentemente roubar a bolsa, tinha uma ambição tanto posicional, ou seja, queria que neste reino, que o Messias, que ele achava que Jesus seria, queria uma posição de destaque, quanto também tinha a expectativa de alguma recompensa material. Em outras palavras, Judas olhava para Jesus e dizia assim, o Messias que eu quero é um, Jesus está se mostrando outro. E a frustração começou a tomar conta de Judas. O reino invisível de Jesus e a cruz incomodam e faz com que ele haja como alguém a forçar a Jesus se posicionar. O que ele faz então? Ele pensa, bem, se eu entregar Jesus, de repente ele vai agora se manifestar e vai acabar com essa coisa toda de um Messias pacífico. Ele vai entrar em guerra contra Roma. Mas Jesus não faz isso, Jesus se entrega. Ele pensa daí, inclusive o seguinte, há alguns autores que dizem, ele viu Jesus ressuscitar pessoas, ele viu Jesus agir miraculosamente. Ele pensa, quando ele se manifestar como esse Messias libertador, político, guerrilheiro, ele pode até fazer milagres para o nosso exército, e nós vamos ganhar essa guerra contra Roma. Israel não será mais escravo, e eu vou estar ao lado dele. Inclusive fui eu que forcei ele a fazer isso. As ambições de Judas eram nesta toada, meus irmãos. Até porque a pequena quantia que Judas recebeu era irrisória, era o preço de um escravo. Embora alguns que digam que aquilo era só um sinal do que ele receberia, nunca isso seria um motivo suficiente para fazer com que Judas se colocasse contra Jesus. Então, por que Judas trai Jesus? Porque ele quer que Jesus se manifeste como este Messias. É o que alguns estudiosos dizem, e eu concordo com essa teoria. Ele quer o seu Messias. Ele quer um destaque no reino do Messias guerrilheiro. Ele quer um destaque e ele quer ter alguma vantagem material, porque era ladrão, roubava bolsa e só pensava nas coisas materiais e na posição social que teria. Pedro age de forma diferente. Alguns que ainda vão dizer, deixa eu só falar mais uma coisinha sobre Judas antes de entrar em Pedro e na motivação de Pedro para atrair Jesus. Alguns que ainda dizem mais, que quando Judas viu que Jesus não ia ser aquele Messias que ele esperava, ele disse, eu vou trocar de lado, eu vou fazer o seguinte, se eu trair Jesus, de repente as autoridades me dão um lugar de destaque e podem começar a me dar um bom dinheiro. Ou seja, se pelo lado de Jesus ele não conseguiria algo, conseguiria pelo lado das autoridades judaicas. Pedro, ele vai trair Jesus por motivos não iguais aos de Judas. Pedro não
tinha a mesma ambição de Judas. Pedro era comprometido com Jesus e não tinha o caráter pernicioso de Judas. Ele trai talvez por algumas coisas, irmãos. Primeiro, medo da morte iminente. Quando disseram, tu és um deles, Jesus está para ser crucificado, ele pensou, posso ser também. Por decepção, meus irmãos. Pode que ele, a semelhança de Judas, olha para o Messias que ali está e diz, não, era outro Messias que eu queria, era o Messias guerrilheiro também. E talvez Pedro também tenha sido decepcionado. Ou ele faz isso por fraqueza, impulsivo do jeito que era, não conhecia a si mesmo o suficiente para saber que não conseguiria manter o seu nunca te trairei. Quando as coisas apertassem, esse nunca te trairei iria às favas, meus irmãos. Embora ambos, meus irmãos, traíram a Cristo e se arrependeram, um deles comete suicídio e o outro continua vivo e vive toda a sua vida até o final para a glória do seu Senhor. Ambos ficaram tristes, fizeram, sim, eu já disse, se arrependeram. A tristeza de Judas, meus irmãos, infelizmente, porém, não levou a uma mudança radical de vida, levou a um remorso suicida. Ele se removeu, ficou cheio de remorso e se suicidou. Ele não se volta para Cristo com esperança e cego ao chamado do Messias para servi-lo, sem colocar os seus interesses acima do seu Senhor. Ou seja, ele estava tão cego que não conseguia ver que os seus interesses tinham que estar abaixo dos interesses de Jesus e do reino de Jesus, porque ele, Judas, não é o rei. Ele perde a esperança. Em outras palavras, meus irmãos, Judas foca em um reino material e existencial, sente-se culpado pela traição a Cristo e sente-se desesperançoso sobre a possível existência deste reino material. Isso leva a abandonar também o mundo material e existencial. Não vai ter reino material, o que eu quero nesse mundo? Eu vou me matar. Esse reino tinha sido o foco da vida de Judas e ele perde então as suas esperanças. Pedro, ao contrário de Judas, se arrepende e não se suicida. Continuou a crer em Jesus Cristo, continuou a ter esperança. Ele, quando sabe da ressurreição de Jesus, mesmo sabendo que o havia negado, o que ele faz? Ele vai até o sepulcro, ele corre até o sepulcro, ele quer ver o seu Messias de novo, mesmo sabendo que podia levar uma dura reprimenda, ele continua com os discípulos, ele não vai embora, ele fica aonde tem que ficar. O perdão, meus irmãos, e restauração de Pedro vai acontecer. Mas antes mesmo disso acontecer, ele está confiando que o seu mestre, que tantas vezes perdoou, que disse a ele 70 vezes 7, irá perdoá-lo. Ao contrário de Judas, ele tem esperança e ele crê no Deus da esperança. 2 episódios demonstram o perdão e o amor de Jesus e a restauração de Judas. O amor de Jesus, ele é demonstrado quando, no Evangelho de Marcos, aquelas mulheres encontram o corpo de Jesus ressurreto, falam com o Jesus ressurreto, encontram o Jesus ressurreto, e ele diz assim: olha, fale aos discípulos. E aí para e diz assim: e a Pedro. Se alguém disser assim, avise os obreiros do Botânico que vai ter uma reunião semana que vem, não precisa dizer assim, avisem aos obreiros do Botânico e ao Israel. Ele está incluído, ele é um dos obreiros do Botânico. Por que Jesus faz isso? Porque sabia que Pedro, após tê-lo negado, estava extremamente fragilizado e que ele precisava ouvir do seu mestre que esse ainda se importava. Então ele vai dizer: fale aos discípulos e a Pedro. É como se Jesus dissesse em especial a Pedro: lembrem ele que eu vou ver vocês adiante da Galileia. E esse encontro acontece. E que encontro, irmãos! Eu já preguei sobre isso aqui. Jesus, ele tem um quê de psicologia nele, para não dizer que ele tem muito de psicologia. Jesus, ele vai se encontrar com Pedro. Pedro está pescando. Alguns que dizem que ali Pedro teria abandonado a esperança em Cristo. Eu não entendo assim o texto. Pedro estava pescando, e lá ele estava pescando com seus amigos, quando na praia Jesus aparece, e Jesus dá uma ordem, como deu na primeira vez para ele. E eles jogam. E aí ele se lembra: opa, eu conheço essa ordem, eu conheço essa voz, eu sei quem é essa pessoa.
numa atitude de quase que culpa. Sabe aquelas culpas que nós temos, ou melhor, de total culpa. Sabe aquelas atitudes que nós temos quando nós erramos, que nós queremos fazer tudo para agradar outra pessoa? Pedro diz assim, ó, deixa que eu levo os peixes sozinho. Eu vou levar sozinho. Como quem diz, deixa eu fazer alguma coisa aqui para demonstrar para Jesus que eu estou arrependido. Pega aqueles peixes todos, chega na praia, e Jesus, especialista, né, como é em amar, ele recria o mesmo cenário, igualzinho ao cenário onde Judas o negou. Faz uma fogueira, plate uma fogueira. Pedro vai negar Jesus quando tem uma fogueira. Jesus coloca uma fogueira no local. Eles se sentam e começam a comer. Jesus leva Pedro à parte. Jesus não tem no coração de Jesus não está o desejo de expor ninguém. Ele leva a pessoa à parte e ele faz uma única pergunta que chega, não precisa outra para aquele que é discípulo de Jesus. Pedro, tu me amas? Pedro responde, e aqui os teólogos se dividem se tem validade o que eu vou dizer daqui para diante ou não, né? Eu não sei se tem, irmãos, mas alguns teólogos dizem que tem. Jesus vai perguntar para Pedro se ele o ama, usando a palavra ágape, e Pedro responde usando a palavra filéu. É como se mais ou menos fosse assim: Pedro, tu me amas totalmente? Tu te entregas para mim em amor? E Pedro, segundo alguns teólogos, vai responder assim: eu gosto de ti, Jesus, porque ele estava com vergonha. Alguns entendem que esta tese é verdadeira. Sendo ou não, o que importa é que Jesus, para cada uma das negações de Pedro, ele cria uma pergunta para que haja uma reafirmação. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim. E na terceira vez, ele se entristece e diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. E aí Jesus devolve a ele o seu ministério e diz: então apacenta as minhas ovelhas. Um suicidou-se e outro volta seu coração a Jesus, cheio de esperança, e recebe de Jesus o perdão, a fé e o ministério. Nós vamos ver Pedro, esse Pedro restaurado no Pentecostes, meus irmãos, levantando na frente de todos e falando de Jesus com intrepidez. Nós vamos ver ele sendo presbítero em Roma, ele cuidando de uma igreja. Nós vamos ver ele quando está para ser sacrificado sob o reinado de Nero, dizendo: como eu vou morrer crucificado, então de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Salvador. É um homem que conhece o amor de Deus, irmãos. É um homem que é tocado por Deus. É um homem que agora tem sua vida restaurada e pode saber que aquele que é o seu Senhor está com ele todos os dias. O que é que nós podemos aprender com Judas e Pedro? Quando eu olho para isso, para esse texto, eu vejo algumas características de Judas em mim e vejo algumas de Pedro em mim. Penso que todos nós temos um pouco de cada um. Mas a primeira coisa que nós podemos aprender é a seguinte: foi Jesus quem nos chamou para segui-lo e servi-lo. Não somos nós, e não existe ninguém nesta terra que tenha decidido seguir a Jesus. É Jesus quem chama o homem pecador, decaído, que está no pecado, que está na lama, que está caminhando para o inferno, para segui-lo e ser seu discípulo. E por causa deste chamado, que não vem de mim, que é extra mim, que ecoa nos meus ouvidos e faz ao meu coração uma compulsão que eu tenha que me entregar a esse Senhor, é que eu posso descansar. É Ele quem me chama, não sou eu, que por minha própria vontade sigo este mestre. Não somos nós que o seguimos porque queremos. Nós só queremos a Jesus porque Ele nos quis primeiro. Portanto, descanse no chamado que Deus tem na sua vida. Você não está aqui porque um dia você loucubrou: olha que legal servir Jesus, olha só que bacana ser crente, vou me filiar à igreja, vou ir lá e tal. Não. Você está aqui porque um dia você e eu, miseráveis pecadores, destinados ao inferno, por mais ético que fôssemos, por mais correto que fôssemos, por mais bons homens e boas mulheres, bons seres humanos que fôssemos, estávamos caminhando para o inferno, e Ele, pelo seu beneplácito, pelo seu amor, nos chamou e nos trouxe para cá, para a glória do nome dEle, única e exclusivamente. É Jesus quem nos chama. Descanse nisso.
Se nós não descansarmos nisso, e agora desculpem, eu não sou de tratar isso aqui, irmãos. Há irmãos que vivem atormentados. Será que eu sou um eleito de Deus? Será que eu não sou? Será que... Pare com isso. Lutero disse, isso não é coisa para nós ficarmos elucubrando. Descanse no fato de Jesus ter chamado você. Olhe para a cruz e diga, eu sigo aquele que um dia morreu na cruz por mim, somente pela fé. E é nessa fé que eu repouso, que foi Ele quem me chamou. Não foste vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto. O chamado de Deus é eficaz. Fique tranquilo nos braços dele. Segundo, este chamado, ele não é um chamado para nós vivermos da forma como nós achamos que devemos ou podemos. Ele é um chamado à submissão do seu senhorio. É um rei que chama súditos. Este chamado é um chamado, escutem bem isso, irmãos, a nos submetermos ao seu reino, e não um convite à satisfação de nossas ambições pessoais. É aqui que Judas errou. É aqui que ele falhou, porque ele pensou, bem, eu tenho um Messias, que há uma profecia que vai chegar no Messias, eu tenho esse Messias diante de mim, eu vejo que de fato ele faz sinais, maravilhas, prodígios, certo, as minhas ambições agora vão começar a se encaixar dentro da ideia dele, e certamente ele vai fazer o que eu quero. Não, Jesus não é nosso servo, ele é nosso Senhor. É aqui que o evangelicalismo brasileiro tem errado, onde nós ouvimos sermões que servem o homem, onde nós ouvimos cânticos que glorificam a carne do homem, aonde nós vemos igrejas inteirinhas que fazem programas e que tem coisas que são voltadas apenas para a satisfação carnal das pessoas. Jesus não está aqui para nos satisfazer, Ele está aqui para ser servido e honrado. E o reino dele tem leis. Não são leis, meus irmãos, como eram as do Antigo Testamento, que quem não fizesse estava sujeito à morte. Não, são leis que vêm a galope da salvação de Jesus, ou seja, porque eu sou salvo é que eu cumpro as suas leis, e não o contrário. Eu não as cumpro para ser salvo, é porque eu creio em Jesus, que agora as suas leis, os mandamentos dele não me são pesados. Temos que cuidar com isso. Quando nós não entendemos isso, nós não entendemos o chamado de Jesus, e muita gente é frustrada por causa disso. Tem gente que é frustrada com Jesus. Ontem o Leão pregava aqui, diz que o divino é quem sempre sofre, né? Ele usou esse termo. O pastor Leão dizia, é verdade. O marido abandonou a mulher, ai, vou deixar Jesus. Vou abandonar Jesus. Aí ele, o Leão dizendo, brincando, por que não queima os vestidos? Por que tem que ser Jesus? Ai, eu quebrei minha perna, ai, Jesus não me ama. Ai, aconteceu não sei o que comigo, ai, Jesus. E não me digam que a gente não faz isso, que a gente faz. Todos nós. Em algum momento a gente diz assim, ai Jesus, foi Jesus, ai, tudo é assim. Agora, quando nós entendemos que nós somos súditos no reino do Senhor, e que Ele nos chamou apenas por sua bondade, nós começamos a entender qual é o prisma correto da Escritura. Agora, este reino, ele não é um reino de um tirano, é um reino de um Deus que nos ama. E é por isso que nós podemos nos submeter às suas leis com tranquilidade. Aliás, nós só adentramos a esse reino porque Ele nos perdoou e nos chamou. Por isso nós podemos descansar, embora hajam leis, embora hajam momentos em que a minha carne não vai se submeter, não vai querer se submeter a essas leis. Eu posso descansar em Cristo e saber que as leis dele sempre são o melhor para mim. E posso saber também que não é um reino de um tirano, e que se caso eu vier a falhar, Ele está pronto para me perdoar e me ajudar a continuar dentro desse reino. Jesus sabe, meus irmãos, terceiro, que nós não somos perfeitos. Ele sabe que nós não somos pessoas perfeitas, somos falhos. Ele sabe, e por isso Ele não convidou pessoas perfeitas para esse reino, que não necessitam dele e que já alcançaram a perfeição. Ele sabe que na maioria das vezes nós, a semelhança de Pedro, não conhecemos a nós mesmos e dizemos, nunca vou te trair, Jesus. Não, o fulano fez, mas eu jamais. Nós nem conhecemos às vezes as nossas intenções, irmãos. E por isso Ele nos chama dentro desse reino ao contínuo arrependimento. Se Jesus só nos chamasse ao contínuo arrependimento,
nós estaríamos desesperados caso Ele não oferecesse perdão. Por isso que eu digo, é um reino não de um tirano, mas de um reino de amor. Voltemos-nos a Ele e aos seus braços de amor quando nós pecarmos. Talvez você tenha pecado, você tenha falhado, você na sua caminhada tenha traído a Jesus em alguma coisa, e que hoje você não consegue mais ver saída. Não haja como Judas. Talvez você não se suicide fisicamente, mas espiritualmente você já se matou há muito tempo. Não encontra mais esperança. Faça como Pedro. Tenha esperança, tenha fé. Atire-se aos braços daquele que morreu na cruz por você. Quando pecamos, que nós venhamos a crer no seu perdão e restauração, não dependermos de nós mesmos, nem da nossa justiça própria, mas confessarmos o nosso pecado e confiarmos plenamente no seu amor por nós. Hoje nós vamos tomar a ceia, e ali está o corpo e o sangue de Jesus. Não vamos entrar aqui se é simbólico, real, não é essa a questão. A questão é que isto representa, isto aponta para o Jesus que morreu na cruz por mim e por ti. E a ceia aponta para isso. Isto é o meu sangue, isto é o meu corpo, dado e derramado por vós para remissão de pecados. O Jesus que perdoou Pedro, o Jesus que perdoou Judas, e Judas infelizmente não aceitou esse perdão, não teve a esperança de que ele o perdoaria. O Jesus que perdoou Pedro, que o restaurou, está aqui essa noite. E Ele quer trazer perdão e restauração às nossas vidas. Isso, todas as vezes que nós errarmos, nós podemos encontrar nele este amor. Nós podemos encontrar nele este Messias, que nos chama ao arrependimento, à mudança de vida, mas que nos dá também o seu perdão. Curva a sua cabeça. Senhor, como Judas e Pedro, por motivos escusos, muitas vezes nós te traímos. Às vezes as nossas ambições são como a deles. Queremos um Messias que se molde a nós. Queremos um reino que seja o nosso reino e não o teu reino. Queremos viver da nossa maneira e te servir da nossa maneira. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos te pedir perdão. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Agora nós vamos participar também do teu corpo, do teu sangue, que tu perdoe as nossas falhas. Prepara-nos para esse momento, Senhor. Perdoe os nossos erros. Às vezes na caminhada nós falhamos, Senhor. Não olhamos para ti, não temos esperança em ti. Temos esperança apenas em nós mesmos. Mas eu te peço que nessa noite nós possamos olhar para ti, nos arrependermos e tomarmos essa ceia com confiança, porque ela é para o perdão de nossos pecados, para a remissão de pecados. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajude, Senhor, sempre a agir com esperança, e nunca nos desesperançarmos da fé, Senhor, e nos suicidarmos espiritualmente, buscando abrigo em algo que não é a tua pessoa, mas que nós possamos, Senhor, neste dia, nesta noite, neste culto, nos voltarmos para ti e crermos que podemos confiar nesse Messias, nesse Rei, nesse Senhor que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Ah, que amor, Senhor! Nós te louvamos e te agradecemos. Prepara-nos para tomar essa ceia e prepara-nos para a nossa vida diária contigo, até o dia que tu vier nos buscar. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus perdoa pecadores, meus irmãos. Nós somos esses. Vamos estar